Oi, pessoal! Estamos de volta para a segunda parte sobre verbos. Vamos ver o que nós ainda temos para aprender sobre essa classe gramatical tão importante. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se neste canal, ative o sininho e compartilhe com pessoas que também precisam desse conhecimento. Vamos para a aula sem mais enrolação. Eu recomendo que você assista a primeira parte desta aula sobre verbos, para facilitar a sua compreensão do que vai ser dito neste vídeo. Vamos iniciar pelas formas nominais do verbo. Elas são três: infinitivo, gerúndio e particípio. Elas recebem esse nome, formas nominais, porque também atuam como nomes. Vejamos os exemplos. Eles sabem viver. Neste exemplo, o verbo viver está no infinitivo. Neste caso, o verbo está na sua forma natural, não foi conjugado em nenhum tempo, em nenhum modo. Perceba também que, nesta frase, eles sabem viver, o verbo saber é que indica o tempo e concorda com a pessoa eles. O verbo no infinitivo não faz essa concordância. Vejamos o segundo exemplo. Eles estão vivendo bem. Aí o verbo viver está no gerúndio. A terminação do gerúndio sempre será NDO. Neste caso, o verbo está indicando uma ação em processo, em desenvolvimento. No último exemplo, eles nunca tinham vivido tão bem. Nós temos o verbo viver no particípio, na forma nominal, particípio. Esse verbo no particípio, ele pode desempenhar a função de um adjetivo, por isso recebe o nome de forma nominal. E vai expressar também uma ação que já foi concluída. Quando o verbo está na forma nominal infinitivo, dizemos que ele tem três conjugações, de acordo com a sua terminação. Se ele terminar em AR, ele é de primeira conjugação. Se ele terminar em ER, ele é de segunda conjugação. Se ele terminar em IR, ele é de terceira conjugação. Vejamos os exemplos. Beijar, cantar, dançar, falar, gostar são exemplos de verbos de primeira conjugação. Colher, deter, fazer, manter, pôr e repor são exemplos de verbos de segunda conjugação. O verbo pôr e seus derivados, na origem, eles terminavam em ER também. Pôr, originalmente, era poer. Então, por isso, eles se enquadram na segunda conjugação. Dividir, repartir, rir, sair e sorrir são verbos de terceira conjugação porque terminam em IR. Vejamos agora algumas classificações que o verbo recebe. Ele pode ser classificado como regular se o seu radical se mantiver inalterado em qualquer tempo que ele seja conjugado. Veja o exemplo com o verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Aqui no tempo presente do indicativo, em qualquer pessoa que você conjugue o verbo, o radical se mantém. O radical é essa parte que não mudou, é STUD, é a base de significado da palavra, do verbo. Todas as palavras têm radical e esse radical, ele traz a base. Radical quer dizer raiz, certo? Então, é a base da palavra. Veja agora o mesmo verbo conjugado no futuro do subjuntivo. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele ou ela estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes, quando eles estudarem. Veja que nós alteramos o tempo, alteramos o modo e o radical se manteve. Por isso, esse verbo e todos os verbos que mantêm o seu radical inalterado são classificados como verbos regulares.
Quando o verbo sofre alguma alteração em seu radical no processo de conjugação, ele recebe a classificação de irregular. Veja aqui os exemplos. O verbo dizer, o verbo trazer e o verbo poder, quando são conjugados no presente do indicativo, sofrem uma pequena alteração. Eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. O radical do verbo dizer é o D e Z, mas na primeira pessoa do presente, ele sofre uma pequena alteração. A letra Z se transforma na letra G. O mesmo ocorre com o verbo trazer. Eu trago, tu trazes, ele traz, nós trazemos, vós trazeis, eles trazem. O radical do verbo trazer vai até o Z, T-R-A-Z. Mas na primeira pessoa, esse Z se transforma num G. Já com o verbo poder, acontece um pouquinho diferente. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem. O radical é até a letra D, P-O-D. Na primeira pessoa, esse D se transforma num S. E, por questões de fonética, o S fica dobrado, SS. Certo? Então, uma pequena alteração já torna o verbo irregular. Quando o verbo sofre uma alteração muito grande no seu radical, ele recebe a classificação de anômalo. Então, os verbos anômalos são os verbos irregulares com alterações drásticas em seu radical. Essas alterações podem deixá-lo até irreconhecível, como é o caso do verbo ser. Acompanhe aí no quadro. No presente nós temos eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Já no pretérito perfeito, nós temos eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. O verbo fica irreconhecível, não há mais nenhum vestígio do seu radical. O mesmo acontece com o verbo ir. No presente nós temos eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. E no pretérito perfeito nós temos eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Irreconhecível também. Inclusive, é bem interessante saber que o verbo ir e o verbo ser no pretérito perfeito tem a conjugação idêntica, certo? Então, somente no contexto da frase nós podemos saber se ali é o verbo ser ou o verbo ir, certo? Quando o verbo não é conjugado em todas as pessoas do discurso, ele é classificado como defectivo. Isso ocorre porque a pronúncia ficaria muito estranha. Então, nós temos aqui no quadro alguns exemplos de verbos que não são conjugados em todas as pessoas. Essa listinha é um pouco maior, existem outros verbos defectivos e eu vou deixar na nossa apostila aqui na descrição do vídeo. Nesta playlist classe de palavras, nós temos uma apostila para cada classe de palavras, com exercícios, questões de concurso e o gabarito comentado. Eu recomendo que você baixe essa apostila, resolva as questões para consolidar o conhecimento que você está adquirindo aqui nos vídeos, ok? Vejamos os exemplos. O verbo abolir não é conjugado na primeira pessoa do presente e aí nós podemos fazer alguma coisa, porque você precisa utilizar o verbo e não existe aquela pessoa. Você pode substituir por um sinônimo, você pode colocar um outro verbo para auxiliar ali. Por exemplo, vou abolir este hábito da minha vida. Com o verbo colorir acontece o mesmo. Enquanto ele colore aquele lado, vou colorir este. Com o verbo reaver, ele conseguiu reaver sua bagagem. Então, não é impossível utilizar o verbo, só é necessário reformular a sua frase, ok? Como foi dito no início deste vídeo, o verbo apresenta 3 formas nominais e uma delas é o particípio. Quando o verbo tem 2 particípios, ele é classificado como verbo abundante. Os particípios podem ser regulares ou irregulares. Os regulares são terminados em ado e ido e precisam ser utilizados com os verbos auxiliares haver e ter. Vejamos aqui o exemplo. O partido havia elegido o candidato. Então, nós temos o verbo eleger com o seu particípio elegido e
acompanhado, precedido do verbo auxiliar haver. No caso do particípio irregular, nós temos este exemplo: ele foi eleito. O verbo eleger aqui apresenta o particípio irregular, a palavra eleito, que está precedida do verbo auxiliar ser. Para utilizar o particípio regular, nós utilizamos os verbos auxiliares haver e ter. E com o particípio irregular, nós utilizamos os verbos auxiliares ser e estar. Eu espero de coração que este conteúdo te ajude, que você tenha aproveitado bastante este vídeo e que você inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe um comentário com uma dúvida ou com uma sugestão e baixe a apostila gratuita que vai ficar aqui na descrição para você consolidar seus conhecimentos. Muito obrigada e até a próxima aula de português!